Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os amados irmãos daqui de Iturama e de todos os cantos do nosso amado Brasil. Vamos em louvor. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amor proclamar. Glória a Deus. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Glória a Deus. Adore ao Senhor neste dia. Na cruz, ela veio graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Eu a vou proclamar. Glória a Deus.
levarei. Eu também. Meus queridos irmãos, que maravilha, bendito seja Deus para sempre, que nos garante a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse instante, com muita alegria, trazer uma palavra sobre a Páscoa, né? Nós estamos na tradicional chamada Semana Santa, né? Semana onde nós chamamos Semana da Paixão de Cristo, onde toda a humanidade lembra este momento ou aquele momento onde o nosso Senhor Jesus Cristo, como Cordeiro Imaculado, foi levado ao madeiro para morrer por nós em morte de cruz, para que, por intermédio da sua morte e do seu sacrifício, nós pudéssemos ter vida eterna e alcançarmos as mais ricas bênçãos de Deus Pai por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer aos amigos pastores que estão conectados conosco, Deus abençoe. Eu quero saudar aos amados irmãos da nossa igreja, da nossa denominação aqui, claro, nossa no sentido mais puro, mais sincero, mais humilde da palavra, a nossa igreja AD Missão e Renovação, e também nós queremos saudar a todos os amados irmãos que estão nos acompanhando de outros estados, claro, daqui de Iturama e também de outros estados da nossa federação. Saudar os pastores, pastor Anildo Moura, Deus abençoe, saudar todos os amigos pastores do Nordeste que nos acompanham, saudar a nossa irmã missionária Maria Amorim, Deus abençoe, saudar os nossos amigos lá no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco nós vamos falando e mencionando outros amados irmãos que certamente estarão conosco nos acompanhando. Para tanto, eu vos convido para que os amados abram vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, e nós vamos estar estudando a preciosa palavra de Deus. E o nosso assunto de hoje é relacionado à Páscoa. Páscoa. Morte, libertação e redenção. Páscoa, morte, libertação e redenção. Glória a Deus. Abra sua Bíblia exatamente no livro do Êxodo, capítulo de número 12, e vamos estar estudando a preciosa palavra do Senhor. Quero de antemão aqui dizer aos irmãos que não é uma pregação, é um estudo bíblico, né? Onde nós vamos estar aqui aprendendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Já temos vários irmãos conosco, glória a Deus. Nosso amigo pastor Wellington, pastor Márcio, lá de Atibaia, São Paulo, Deus abençoe. Nossa irmã Neide, né, esposa do irmão Marcos, lá de Olinda, Pernambuco, Deus abençoe. Que bênção de Deus. Se os amados sentirem de Deus em compartilhar essa live, eu ficarei muito agradecido. Não para nossa vaidade pessoal, nada disso, mas para que a gente alcance outras pessoas que certamente apreciam ouvir a gloriosa palavra de Deus. Bendito seja Deus para todo o sempre. Vamos ler o versículo de número 27, Êxodo,
capítulo de número 12, versículo 27. Na verdade, esta leitura deveria ser feita do versículo 1 ao versículo 51, onde trata-se da Páscoa, né, que foi instituída por Deus lá no Egito. Glória a Deus. Mas nós vamos ler o versículo 27 para que nós possamos ter este versículo como fundamento do nosso estudo, da nossa meditação nesta manhã. Muito obrigado aí aos pernambucanos, meus conterrâneos, pastor Fredson José, lá de Gamileira, Pernambuco. Aproveito para saudar o pastor Walter Costa, saudar a missionária a irmã Sueli em Gamileira, saudar o Sóstene Gama, nosso amigo, maestro da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Saudar a irmã Zuleide lá em Pernambuco, saudar o meu amigo pastor Anildo Moura, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe. São vários irmãos, amigos que estão nos acompanhando. Mais uma vez aqui, humildemente, eu vos peço, se os irmãos sentirem de compartilhar essa live. Nossa irmã Maria Nascimento, Deus abençoe. Muito obrigado. Compartilhe essa live, irmão. É um assunto muito importante, porque na cabeça de muita gente, a Páscoa é chocolate, é coelho, é ovo e por aí vai. Mas Páscoa, biblicamente falando, não é isso. Saudar a diaconisa da nossa igreja, nossa irmã Ivone, a irmã Isete, irmã Maria Machado, a nossa irmã Ângela, nossa irmã Maria José Lopes, nossa irmã Neuza, saudar os obreiros, membros e congregados. Glória a Deus. Deus abençoe. E saudar todos os amados irmãos daqui de Iturama. Tem muitos irmãos da Catedral da Assembleia de Deus que sempre nos acompanham. Muito obrigado. Saudações ao reverendo pastor Eliel. Deus abençoe a todos os obreiros, aos amigos que sempre nos acompanham. Muito obrigado. Vamos para a leitura, né? Se você achar por bem de pegar aí um papel, pegar uma caneta para anotar as referências, então fica à vontade, tá bom? Êxodo capítulo de número 12, versículo 27, está escrito assim: Então direi, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou-se e adorou. Então, poderemos ter como tema central da nossa mensagem, do nosso estudo neste dia, falando sobre Páscoa, morte, libertação, redenção e adoração. Guarde esta palavra. Páscoa, morte, libertação, redenção e adoração. Bendito seja Deus para todo o sempre. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, naquela mesma noite, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos afirma naquela mesma noite, foi uma noite de morte para os egípcios, mas também foi uma noite de libertação para o povo hebreu. Bendito seja Deus para todos sempre. Para uns, aquela noite foi uma noite de juízo, porque Deus trouxe a morte para todos os primogênitos lá no Egito. E foi uma noite de muita tristeza, enquanto que para uns foi uma noite de juízo, para o povo de Deus foi uma noite de livramento.
Aquela noite foi uma noite de morte, mas foi também uma noite de vida. Aquela noite foi uma noite de condenação, mas aquela noite foi também uma noite de salvação. Aquela noite foi a noite também, textualmente falando, a noite do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Israel estava debaixo do chicote do carrasco chamado Faraó, o governante, o chefe, o poderoso Faraó lá no Egito. E nós podemos aqui dizer, meus queridos irmãos, não apenas com as costas debaixo do açoite, mas também com os pés no barro e as mãos calejadas no trabalho. E sabe quantos anos durou isso? 430 anos. Eu estou fazendo uma introdução aqui para os irmãos poderem compreender sobre o nosso assunto. E foram 430 anos de sofrimentos, de amargura, de muitas lágrimas, muitas tristezas, muitas frustrações. E parecia que tudo estava perdido e já não havia mais esperança. Foram 430 anos de amarga escravidão. Porém, outros sim. No capítulo 3 do livro do Êxodo, a Bíblia nos descreve que Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou um mensageiro com uma mensagem expressa diretamente para Faraó, mas também para o seu povo. E a mensagem era: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Meus irmãos, Igreja do Senhor, Faraó endureceu o coração, oprimiu ainda mais o povo de Deus. Deus, vendo a dureza do coração, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Porém, Deus enviou do céu 10 pragas, exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito, deuses com D minúsculo. Deus quebrou o orgulho, a arrogância de Faraó, fez abalar as pirâmides milenares e tirou o seu povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Glória a Deus. Glorifique a Deus aí também. Mas mesmo assim, Faraó não se quebrantou, não se humilhou, não adorou a Deus, não reconheceu a Deus. Aí Deus resolve dar o golpe final. O golpe final é uma expressão aqui que eu estou usando, ou seja, Deus usou a sua estratégia principal, que era a matança de todos os primogênitos. Aquela era a 10ª praga, o único meio de salvação daquele dilúvio de juízo, vamos dizer assim, era o Cordeiro. Enquanto Deus estava preparando aquela sentença, aquele juízo para todos os primogênitos do Egito, Deus também estava providenciando o livramento para seu povo. Glória a Deus. Não havia outro meio de livramento. A morte visitaria o palácio e as choupanas, os casebres, pobres e ricos, velhos e crianças. O anjo do juízo passaria exatamente à meia-noite. Onde encontrasse o sangue, aqui está essa expressão gloriosa onde nós podemos dizer: o sangue era a senha do livramento para o povo de Deus.
Onde o anjo passasse e encontrasse sangue, passaria por cima. Mas onde não visse o sangue, o primogênito morreria inevitavelmente. Inapelavelmente seria morto. Meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa foi o dia da independência de Israel, a libertação de Israel, a independência de Israel, a vitória de Israel, o cântico de Israel, o triunfo de Israel. Glória a Deus. E o meu corpo fica todo arrepiado quando eu falo essas palavras, porque Israel estava prestes a celebrar a sua vitória. Israel estava prestes a celebrar um culto de ação de graça por ocasião da sua saída do Egito, sair das garras opressoras. Sair do Egito representava sair de um lugar de incômodo, de lutas, de sofrimento, de amarguras. Israel estava prestes a ter definitivamente a sua total independência. No Egito, sem sombra de dúvida, foi a noite do terror para todos os egípcios. Foi a noite também da libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, aleluia, a mesma mão que feriu uns, foi a mesma mão que resgatou outros. A mesma mão que feriu os egípcios, matando todos os seus primogênitos. A mesma mão gloriosa de Deus resgatou os teus filhos que por ele clamam. Glória a Deus. Eu abro um parêntese aqui agora para te dizer, Deus, ele ouve o clamor dos seus filhos. Deus atende o clamor dos seus filhos. Deus não deixa os teus filhos sem resposta. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso eu quero te dizer aonde você está, aonde você estiver me ouvindo e me vendo, aonde o Senhor, a senhora estiver me assistindo, Deus tem um livramento para te dar, a ti e aos teus, e a tua oração está sendo ouvida por Deus, e a tua oração está chegando diante de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A Páscoa não apenas trouxe a unidade para Israel, mas salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. Qual é a mensagem da Páscoa? Glória a Deus. Qual seria a centralidade da mensagem da Páscoa? Aqui, nesse contexto, Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. A Páscoa representa um novo começo para todos aqueles que amam a Deus, que adoram a Deus, que glorificam a Deus e que exalta o seu santo nome. Um novo calendário, uma nova vida. O capítulo 12 do livro do Êxodo é talvez o mais solene e importante de todos os capítulos do Velho Testamento, porque no capítulo 12 do livro do Êxodo registra de forma gloriosa a instituição da Páscoa. E lembro aqui outra vez, Páscoa, biblicamente falando, profeticamente falando,
pedagogicamente falando, nesse contexto de revelação espiritual, Páscoa não é coelho, não é ovos e nem chocolate. A Páscoa representa morte. A Páscoa nos fala de morte, nos fala de libertação, de redenção, mas também de adoração. Bendito seja Deus para sempre. O sacrifício da Páscoa inaugura um novo calendário. E a Bíblia diz, no versículo 2, este mês vos será o principal dos meses. Meus irmãos, Igreja do Senhor, a Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali, deixariam de ser escravo. Os irmãos hebreus deixariam de ser escravo do Egito para serem livres, mesmo peregrinando na direção até a terra prometida. A terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó. A Páscoa, amada Igreja do Senhor, a Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida. E vamos dizer assim, vida de quem recebeu o livramento. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ele perde a vida. Mas a conversão não é o fim da vida, é o fim da escravidão. Compreende agora? Quando uma pessoa se converte a Cristo, não representa o fim da sua vida, mas representa o fim de uma vida de escravidão. Ser cristão é deixar o Egito com as suas orgias, com o seu paganismo, com os seus modismos, com o seu modelo de vida, com todas as suas façanhas, e começar a caminhar como um ser livre rumo à terra de Canaã celestial. Ser crente, ser cristão em Cristo Jesus, é deixar todas as vanglórias deste mundo e marchar rumo à terra da promessa que Deus nos prometera em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Páscoa foi o começo de uma nova nação, e aqui eu me refiro à nação de Israel. Até então, Israel não era uma nação, mas agora, naquele contexto, livres, remidos, aquele povo torna-se um povo separado para Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino. E como poderiam aplicar estas palavras gloriosas para nós? A Páscoa representa para todos nós um novo calendário, sim, um compromisso, uma jornada, um destino, onde nós estamos nesta semana mais do que nunca, todos os dias, mas nesta semana, onde a humanidade celebra, onde a humanidade comemora, onde a humanidade chora, onde a humanidade lembra do martírio, do sacrifício, dos cravos, do martelo, da cruz, da coroa de espinho, da zombaria, do esbofeteamento, da sepultura, da ressurreição, glória a Deus. Tudo isso representa para nós um novo compromisso firmado, um novo começo, uma nova jornada, um destino firme, seguro, sólido, que a cada dia alimenta a nossa fé e a nossa esperança de que um dia veremos aquele
que veio a este mundo para, como um cordeiro imaculado, sofrer por nós, subir ao matadouro, ser morto, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra de Deus, intercedendo por todos nós. Naquele dia, quando nós adentrar os portais eternos, os portais da eternidade, nós o veremos como ele é. Aleluia! Nós o veremos como ele é. E iremos nos prostrar diante da sua santidade, da sua majestade, da sua incandescência, do seu grande amor. Aleluia! Iremos o adorá-lo por toda a eternidade e render a ele gratidão por toda a eternidade pelo sacrifício que ele fez por nós. Neste momento eu te convido a adorar, a glorificar, a exaltar, aleluia, o santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. A ele toda glória, a ele toda honra, a ele todo louvor, a ele todo nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A Páscoa revela para todos nós, senhoras e senhores, o projeto de Deus na redenção da família. A Páscoa revela para nós o projeto de Deus na redenção da família. A família está no centro do projeto de Deus. Família está no centro do projeto de Deus. Desde o começo da humanidade. Adão e Eva e a sua prole. Não é Adão e Ivo. Aos que defendem outros tipos de comportamento. Não é Adão e Ivo. Não é Eva, mas Eva. Adão, Eva e sua prole. Glória a Deus. A família foi constituída por Deus e o diabo está querendo destruir. E o diabo está querendo desinstituir esta beleza que é a família que Deus instituiu. Meus irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. É um tempo estranho, onde as pessoas estão perdendo o temor a Deus. Estão perdendo a reverência a Deus. Estão virando as costas para Deus. E achando que o errado é certo. E aquilo que é certo, as pessoas estão considerando como errado. Mas nós, protestantes, crentes na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, haja o que houver, venha o que vier, nós vamos continuar dizendo nesta nação brasileira que a família, ela foi instituída por Deus. E a família, ela começa a partir do homem, de uma mulher e sua prole, que são os seus filhos. Outros tipos de comportamento contraria os princípios fundamentais da grandeza, da excelência, daquilo que o nosso Deus estabeleceu como regra, como modelo para toda a humanidade. Fora disso, é demônio, é Satanás, é investida do reino das trevas para querer desfazer, desmontar, iludir, enganar a humanidade e dizer que não é desse jeito. O sangue de Jesus tem poder e repreenda esse demônio que foi enviado para a terra para perturbar, para perverter, para mudar os conceitos, para mudar a forma de vida, o modelo de vida das pessoas. E eu vou dizer aqui de novo, a família está
pautada neste princípio: homem, mulher e seus filhos. Homem, mulher e seus filhos. E eu glorifico a Deus. Família está no projeto de Deus. Deus ama o Senhor. Deus ama a sua esposa. Deus ama os teus filhos. E Deus tem compromisso com a família. E Deus quer restaurar a família. E Deus quer renovar as famílias. E Deus quer perdoar as famílias. E Deus quer trazer paz no meio das famílias. E Deus quer regenerar as famílias. E Deus quer trazer um avivamento no meio das famílias. Deus vai derramar um avivamento glorioso na tua casa, meu irmão, na tua casa, minha irmã. Haverá um avivamento, uma renovação gloriosa de Deus na tua casa, na tua família. E eu oro a Deus neste dia, dizendo: Senhor, manda um avivamento glorioso nas casas de todas as famílias da nossa nação brasileira. Glória a Deus para todos sempre. Glória a Deus. Família está no centro do projeto de Deus. Orabacandara charakamasui decandara mandara chore candere kamahasi narama. Ora mandara calasso menere que me andai de cantore bacato e faça camanda charabastia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Família está no centro do projeto de Deus. Glória a Deus. A família precisa celebrar a Páscoa, sim. Aleluia. Glória a Deus. A família precisa, toda a família está debaixo do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. A família toda, naquele contexto, precisava se alimentar do Cordeiro. A família precisava celebrar aquele memorial nas suas gerações futuras. A família precisava ter um compromisso de ensinar seus filhos sobre o real, o verdadeiro significado da Páscoa. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, enquanto Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não vier, enquanto o amado de nossa alma não vier, nós crentes em Deus, nós crentes em Jesus Cristo, nós pastores, nós pregadores do Evangelho, não podemos deixar que o diabo venha iludir as famílias, enganar as famílias. A Páscoa é Jesus Cristo, que veio morrer por nós, que veio proporcionar libertação, redenção, e derramou em nós a sua bondade infinita, para que nós pudéssemos o adorar e glorificar por toda a eternidade. Glória a Deus. Bendito seja Deus para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha alma muito se alegra quando nós ministramos estas palavras e que todos nós compreendemos de forma gloriosa o que Deus tem feito por nós. É nosso compromisso de permanecer dizendo para estas gerações que a Páscoa é Jesus Cristo vindo a este mundo, pregando o Evangelho do Reino, nos dando
uma oportunidade de nos redimir diante de Deus, o Criador dos céus e da terra, nos dando uma oportunidade de largar as vanglórias deste mundo, renunciar às vanglórias deste mundo, tomar a nossa cruz de cada dia e seguir a Jesus Cristo. Mesmo sabendo que não é fácil, mas tendo a plena consciência de que Jesus Cristo é fiel para cumprir com a sua palavra, porque ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, senhoras e senhores, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, para que nós possamos com firmeza, com coragem, com determinação, pregar essa mensagem, dizer: Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos perdoar, para nos redimir e nos dar uma grande promessa. A salvação da família exige diligência dos pais, cuidados, prudência. Poderiam os pais, seus primogênitos, fora de casa naquela noite do juízo? Poderiam os pais deixarem os seus primogênitos fora da casa naquela noite de juízo? É uma pergunta. Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus e sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nas vergas das portas? Certamente nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue. Eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo que toda a tua família será coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda a tua família, inclusive a minha, eu declaro neste dia que as nossas famílias permanecerá coberta, amparada por este glorioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, o sangue que tira o pecado da humanidade. A salvação exige confiança plena na palavra de Deus. Imagine se um pai dissesse: nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue. Não vamos matar o cordeiro. E eu estou parafraseando o que aqueles poderiam pensar naquele momento. Não acreditamos nessas superstições. Se assim tivesse feito, enfrentariam o inevitável. Se eles não tivessem feito assim, enfrentariam o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou. Quem não creu foi condenado. Imagine, meus irmãos e meus amigos, se um pai dissesse naquele contexto: não queremos que o sangue seja passado de frente da casa. Vamos passá-lo lá atrás, ou por dentro da casa, onde ninguém possa ver. Não quero que minha casa seja diferente das casas dos egípcios. Se assim fizessem, certamente aquela casa teria sido visitada pelo anjo da morte. Aqueles que se envergonhavam do sangue do cordeiro poderiam perder a bênção do livramento. Meus queridos irmãos, aqui tem uma palavra profética para nós. Saudar aqui meu amigo pastor Walter Costa, que está nos assistindo da cidade de Gamileira, Pernambuco. Muito obrigado, meu amigo, ao senhor e à sua muito digna esposa missionária, irmã Sueli Costa. Meus irmãos, o que nos garante a vitória não é o ouro,
não é a prata, não é muitas riquezas, não é a conta avultada nos bancos, não é ter posições onde possamos ser aplaudidos, laureados, ovacionados nesta terra. A nossa maior vitória, a nossa maior conquista, a nossa maior bênção, o nosso maior triunfo é em saber que nas nossas vidas estará a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Estará o sangue de Jesus Cristo, o sangue poderoso, o sangue inocente, o sangue que nos dá vida, o sangue que nos resgata, o sangue que nos purifica, o sangue que nos santifica, o sangue que nos abençoa, o sangue que nos levanta, o sangue que nos move, o sangue que nos impulsiona, e este sangue nos garante a vitória agora, amanhã, depois e até o arrebatamento da igreja. Receba na sua casa este poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te cura, o sangue de Jesus te abençoa, o sangue de Jesus te visita agora e repreende toda essa tristeza, todas essas dores, todas essas preocupações. Se levante, se posicione, se alegre, se anime, cante o cântico de vitória, porque o sangue de Jesus é a marca que garante a nossa vitória. Bendito seja Deus para sempre. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. A comunhão das famílias forma a grande congregação do povo de Deus. Embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação, e eu estou discorrendo de forma textual. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 51. Páscoa, morte, redenção, libertação e adoração. Embora havia muitas famílias, era apenas uma congregação. Quando nós, remidos de Deus, nos vemos individualmente ou como parte do corpo, a igreja que somos nós que somos membros um dos outros, o que fez de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro, que naquele momento fora aspergido em ambas as casas. O sangue de Jesus Cristo, por meio do sangue de Cristo, todos nós agora fomos formados em uma congregação, em um só povo, em uma só igreja. E aqui eu abro um parêntese para vos dizer que igreja não é parede, não é tijolo, não é templos suntuosos, não é título denominacionais, não é religião, não é religiosidade, não é patente de pastor, de padre, nada disso, nada disso. A igreja de Cristo, ela é constituída de um povo que recebeu a marca do sangue de Jesus Cristo. Não importa a denominação. O que importa é que todos nós somos unidos, estamos unidos pelo sangue de Cristo, e por causa deste sangue, todos nós temos a convicção plena e absoluta de que somos um só povo, uma só igreja. Estamos marchando para o mesmo lugar, estamos caminhando para o mesmo lugar. Aleluia, a nossa marcha não é individualmente, é coletiva. Aleluia, aleluia. Porque quando nós chegarmos no nosso país permanente, que não é Brasil e não é planeta Terra, e Paulo disse que é do céu que nós aguardamos Jesus Cristo, e é para lá que estamos caminhando. E quando nós chegarmos lá,
senhores pastores, senhores obreiros, nós não vamos ver um lugarzinho para cada denominação, nada disso. Lá vai desaparecer todas as vaidades humanas, todas as patentes, pastor, com todo respeito. Aleluia! Aleluia! Eu sou ministro de número 93.000 na Convenção Geral das Assembleias de Deus, mas lá desaparecerá a minha patente pastoral. Lá desaparecerá todas as nossas vaidades, todos os nossos pensamentos arrogantes, jactancioso. Desaparecerá. Lá estará um povo remido, lavado, glorificado, purificado pelo sangue do Cordeiro, que é a nossa Páscoa. Estaremos lá e juntos iremos louvar por toda a eternidade aquele que foi a nossa Páscoa, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, aquele que se doou por nós e venceu a morte por nós para garantir a nossa vitória. Oh, glória a Deus! Número 3. Subtópico de número 3. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro divinamente apontado, conforme Êxodo 12, versículo 3, versículo 4. A pergunta de Isaac a Abraão: onde está o Cordeiro? Ali introduziu um dos principais temas do Velho Testamento. Enquanto o povo aguardava o Messias, a pergunta foi respondida finalmente, sabe por quem? Por João Batista. Lá no Velho Testamento, Abraão perguntou: aonde está o Cordeiro? Bom tema de mensagem, né? Aonde está o Cordeiro? E eu vou dizer de novo: aonde está o Cordeiro? Abraão perguntou há milênio de anos e fez essa pergunta. E João Batista respondeu. Aleluia. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 29, João Batista responde de forma profética, de forma pedagógica, de forma gloriosa, a pergunta de Abraão. João Batista agora responde e diz assim, olhando para Jesus, que vinha caminhando pelas ribanceiras do Velho Jordão. Alabacandarachei, camandaraçoei, de passo mendereba. Urabacantoriminastia, fastia, keia, toria, mestai, onda, hai, kanda, ramachandarebahai. Urabacandarachandacamanturimeneia, soube de que passe, que derecandaracharabaia. Aleluia. João Batista agora responde com segurança. João Batista responde com veemência. João Batista responde com convicção. João Batista responde sem medo, sem dúvida. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão perguntou aonde está o Cordeiro. E anos e anos e anos mais adiante, João Batista, o profeta do deserto, o profeta das ribanceiras do Jordão, do Velho Jordão, e ele responde assim, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era ele? Quem era aquele? Aleluia. Era o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, aquele que veio da Galileia, o Nazareno. Glória a Deus. Aquele que fora visto lá no templo entre os mestres, entre os doutores.
aquele que fora adorado por aqueles 3 magos que vieram do Oriente por ocasião do seu nascimento e ofereceram-lhes ouro, aleluia, prata, mirra, incenso. Ouro, prata, incenso. Ali estava contextualizada a grandeza do nosso Cristo. E João Batista, parece que eu escuto a voz daquele velho profeta gritando, mesmo dentro do Jordão, e dizendo: tá vendo vocês que estão aqui? Vocês querem saber quem é o Cordeiro? Eu vou responder a pergunta de Abraão. Eu vou dizer a vocês quem é o Cordeiro. Eu vou dizer a vocês quem é a nossa Páscoa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. E João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe disse para o eunuco que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 35, glória a Deus. Eu estou aqui me segurando, irmão, para não pular aqui dessa cadeira, de tanta alegria, de tanto gozo, de tanto entusiasmo na minha alma, em falar-vos esta mensagem sobre a Páscoa, morte, redenção, libertação e adoração. Adore a Deus junto comigo neste dia. E Filipe disse para o eunuco, que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus Cristo. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. João Evangelista vê no céu, e ele vê a quem? Vê Jesus Cristo, que lhe é apresentado como um cordeiro que foi morto. E João disse que alguém disse: mas ele está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é o cordeiro suficiente para uma pessoa, para uma nação e para toda a humanidade. Jesus é suficiente. Jesus é o cordeiro suficiente para toda uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para toda uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para toda a humanidade. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Bendito seja Deus. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sem defeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não se esforçou seus algozes. Ele não reagiu aos seus algozes. Ele não contrariou os teus algozes. Ele não questionou os teus algozes, aqueles que lhe maltratavam, mas como ovelha muda, ele foi para a cruz e intercedeu pelos transgressores. Ele não conheceu o pecado, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 21. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 22. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Até o seu traidor disse que ele era inocente. O Cordeiro da Páscoa, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Senhor, o Cordeiro da Páscoa, ele foi morto. É um Cordeiro que foi morto.
conforme está escrito em Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 7. Do versículo 12 ao 13, do versículo 21 ao 24. Não é a vida do cordeiro que salva, não é o exemplo do cordeiro que redime, não é a presença do cordeiro na família que livra da morte. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus Cristo. Outros põem sua confiança nos milagres de Jesus Cristo. Mas ninguém é salvo pelos seus ensinos, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe a real, absoluta e gloriosa salvação. Não se esqueça disso. O que nos trouxe a salvação foi a morte de Cristo. Foi a consumação da morte de Jesus Cristo. Em São Mateus capítulo 20, versículo 28 nos diz: ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Era a sua morte, era a morte do cordeiro que proporcionaria o resgate de muitos. Em São Mateus capítulo 26, versículo 28, e disse Jesus na última ceia: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue que foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, está escrito: em um cântico pelos anjos, foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. A sua morte foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa não é coelho, não é ovo e não é chocolate. Páscoa é Jesus Cristo glorificado na sua morte e na sua ressurreição. Glória a Deus para todos sempre. Sua morte foi vicária, foi substitutiva. Ele morreu e agradou a Deus. E Deus se agradou do seu sacrifício. E Deus aceitou o seu sacrifício. E Deus aceitou o cordeiro. E Deus aceitou o sacrifício do cordeiro. Glória a Deus. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Aleluia. Lembra que o sangue foi aplicado nas vergas, nos vergões das ombreiras, das portas lá no Egito? Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que apenas livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado, injetado, contextualizado na vida das pessoas. Glória a Deus. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. O que nos garante o livramento é, sem sombra de dúvida, o sangue injetado em nós. A marca deste sangue. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e assim mesmo se entregou por mim, disse o apóstolo Paulo, conforme Gálatas 2:20. O sangue é o sinal de distinção. O que distinguia os egípcios israelitas naquela noite do juízo era o sangue.
Quando o anjo da morte vinha e passava e olhava nos umbrais das portas e via a marca do sangue, ele ali não entrava. Mas quando ele passava na casa de um egípcio que via aqueles umbrais daquelas portas sem marca de sangue, o anjo, o agente de Deus, a morte, entrava naquela casa, fosse pobre, fosse rica, fosse no palácio, ele entrava e matava os seus primogênitos. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite era o sangue de Jesus Cristo. Não abra mão de ter na sua casa a marca do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: os que pertencem à igreja dos comprados pelo sangue da redenção e aqueles que ainda estão debaixo de seus pecados. O que vai importar naquele dia não é a sua religião, não é a minha religião, não é as suas obras, não é as minhas obras, não é seus méritos, não é meus méritos, não é seus dons, não é meus dons. Mas é se você e eu estamos debaixo deste sangue, autenticado, carimbado, assinalado, marcado por este sangue, o sangue do Cordeiro que é a nossa Páscoa. O sangue do Cordeiro é sinal de salvação. Onde o anjo da morte via o sangue, não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já está feita. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem os mais hábeis, nem os mais santos, nem os mais justos. O que distinguia era verdadeiramente o sangue. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. E disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. O sangue é sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz, é o significado da cruz, é a substituição. Cristo morreu por nós, Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, glória a Deus. O castigo que nos traz a paz, disse o profeta Isaías, estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança de perdão, de purificação. O sangue é o sinal da nossa segurança. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não sou nenhum tolo. Eu não sou uma pessoa sem cultura. Eu não sou um desinformado. E também não estarei fazendo aqui apologia à ignorância. Com todos os aparatos de segurança que tem nesse mundo. Polícia, federal, civil, militar. E parabéns para aqueles que fazem um serviço brilhante na nossa pátria. Mas no final de tudo, no final das contas, o que garante a nossa real e absoluta segurança é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. O sangue é o centro do cristianismo. O sangue é o sinal de segurança, é o centro do cristianismo. E é a cruz o significado mais amplo e absoluto da substituição. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Saudações ao meu amigo pastor Wilson, lá de Ribeirão, Pernambuco. Glória a Deus. Abra um parênteses aqui para dizer aos meus amados irmãos que estão adentrando nesta live agora. Compartilhe essa live. Já faz umas meia hora que eu estou ministrando sobre a Páscoa, morte, redenção, libertação e adoração. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro alimentam-se do Cordeiro.
O sangue nos livra do cativeiro e da morte. Aleluia, aleluia. O Cordeiro nos sustenta para a caminhada rumo a Canaã celestial. Cristo é o alimento. O conteúdo da nossa alimentação real e verdadeiro é Cristo. A refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, de erva amarga e pão sem fermento. Muito obrigado, pastor Wilson, muito obrigado. O cordeiro assado no fogo. O nosso cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz. Ervas amargas. O que representa as ervas amargas que Israel comeu lá no Egito, naquela noite, antes de sair rumo a Canaã? Aquelas ervas amargas. Ela fala do sofrimento que deixariam no Egito e das provas que teriam pela frente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Essas ervas amargas, que nós as provamos dia após dia neste mundo de sofrimento, de turbulência, de agonia, de amargura, desilusões, descrença, apostasia, falta de amor. Essas ervas amargas, ela fala de sofrimento que um dia nós, a igreja de Jesus Cristo vai deixar, porque a igreja está a um passo do arrebatamento. A igreja de Cristo não adentrarão na chamada grande tribulação para sofrer os juízos vindouros de Deus na terra. Alabaxaramantoreminaia. Urimiande casomendeia da xarabástia, faço de cantoremahai. Você, meu irmão, você, minha irmã, não adentrará no período chamado da grande tribulação para sofrer o juízo de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante que antes que venha a grande tribulação, a igreja será tomada, será tirada, será arrebatada, transladada dessa terra e irá ao encontro glorioso do Senhor Jesus Cristo. Pão sem fermento. O fermento é o símbolo da impureza, pecado oculto, falsos ensinos, a hipocrisia estampada e escancarada na sociedade odierna, que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não respeita a Deus, e somente quando estão em momentos de luta e de dificuldade, lembram-se de Deus. Ai meu Deus! Mas Deus não quer ser lembrado somente no momento de luta, de sofrimento que cada um de nós passemos. Deus quer ser lembrado todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e quer ser adorado e glorificado por mim e por você. Sejamos adoradores diuturnamente, porque somente a Ele toda glória, toda honra e sem louvor. O pão sem fermento representa, conforme Lucas capítulo 12, versículo 1, uma vida pecaminosa. Ou melhor dizendo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e o versículo de número 8. A maneira de participar da refeição para os egípcios, para o povo que estava no Egito. A Páscoa precisa ser comida com pressa. E eu vou repetir de novo, com pressa. Era hora de sair do Egito. Prontidão para marchar. Lomos cingidos.
sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis. A pressa era a ordem de Deus. Deus tem pressa em que eu e você, a cada dia, nos preparemos, nos santifiquemos, busquemos mais a Ele, para que logo, logo possamos sair do Egito e viver por toda a eternidade com Jesus Cristo. Faraó quis deter o povo e ele disse: sirvam a Deus no Egito mesmo. E ele continuou dizendo: fiquem perto. Mas Moisés não negocia. Moisés não negociou seus valores, sua crença, seus princípios. E eu quero dizer para a igreja de Deus, nessa atualidade que está me ouvindo, não negocie os seus valores, os seus princípios, por conta desta avassaladora onda de incredulidade que está tomando conta das mentes dos jovens, de muitos homens, de muitas mulheres, de que isso, aquilo é normal, é desse jeito mesmo, é não e é não. O padrão real para a igreja de Deus é a palavra de Deus. O padrão deste mundo não serve para a igreja. As mentiras, a prostituição, a corrupção, o roubo, o engano, não é o padrão, não é o modelo estabelecido por Deus para a sua igreja e para o seu povo. É preciso que todos nós possamos a cada dia nos lançar nos pés de Jesus Cristo, pedir a Ele sua misericórdia e a cada dia nos converter, nos redimir e dizer: Senhor, nos ajuda para que nós possamos perseverar firme como perseverou José, firme como perseverou Moisés, firme como perseverou Josué, firme como perseverou Daniel, firme como perseverou Sadraque, Mesaque e Abednego e os apóstolos e todos aqueles que amavam a Jesus Cristo. Não negaram seus princípios, seus valores para atender aos caprichos, às ideologias, às filosofias vãs deste mundo. Não nos prostraremos diante de Faraó, não nos prostraremos diante da filosofia, desse modismo, dessa nova cultura, dessa nova ideologia. Tudo é normal, tudo pode, é assim mesmo, é não, é mentira do diabo. O diabo é enganador, ele é mentiroso, e o padrão, o modelo de vida para todos nós que Deus deixou nesta terra foi a sua palavra. E é por ela que nós receberemos a consagração definitivamente da vida eterna e de uma vida com Cristo e feliz por toda a eternidade. E eu quero encerrar esta mensagem. Moisés não negocia os seus valores. O Egito não é o lugar para o povo de Deus permanecer. O Cordeiro da Páscoa, que é o nosso Cristo, está vivo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus como aquele que está vivo, que está no trono, que reina, aquele diante de quem todo joelho hão de se dobrar. Está ouvindo? Se tiver algum rico, algum empresário, algum milionário, algum político que está me assistindo agora, saiba o Senhor: o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua fama não te livrará daquele grande dia de se prostrar diante do grande supremo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Todo joelho hão de se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro. E numa linguagem simbólica diz que ele tem 7 pontas. Fala da sua onipotência, que tem 7 olhos. Fala da sua onisciência. O Cordeiro que voltará para julgar todas as nações da terra. Quarto subtópico do nosso estudo. A Páscoa é um memorial a ser perpetuado a fim que as novas gerações conheçam a salvação de Deus.
Conte para as futuras gerações o que Deus fez por você. Conte para seus filhos, conte para seus netos, conte para seus vizinhos e diga o que Deus fez na sua vida. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderia esquecer-se da amarga escravidão do Egito, bem como dos poderosos feitos libertários de Deus. A celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus para manter viva a memória do povo, a história em que Deus redimiu, em que Deus proporcionou a redenção, a libertação, o livramento para o seu povo, e deveria ficar na memória, gravado. Era um memorial para todas as gerações. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo, a nossa libertação. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. Somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e a alegrar-se nos seus poderosos feitos. Senhores pastores, senhores ministros, e eu me dirijo aos senhores com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Não tenhamos medo nem receio de ensinar às futuras gerações, e essa geração a qual nós pertencemos, ensinar os valores bíblicos, ensinar sobre o amor de Deus, em falar sobre uma vida digna e honrada que honra a Deus e a sua palavra. Ainda que a sociedade nos chame de cafona, de carola, de gentinha, de povo sem cultura, de povo desinformado, nós somos cidadãos dos céus. E é para lá que estamos marchando. Falemos para esta geração e que os nossos filhos e os nossos netos repliquem essas nossas mensagens e diga para as futuras gerações quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, e por meio de Cristo Jesus nos deu uma tão grande salvação. Estamos vendo em muitos lugares mensagem de autoajuda, mensagens psicologicamente falando de autoajuda, mas as pessoas não falam do real, do absoluto, do valor do Evangelho de Cristo, que chama as pessoas à responsabilidade. Roubava, não rouba mais. Mentia, não minta mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Tinha 2 mulheres, tenha somente uma, e viva feliz e glorificando a Jesus Cristo. É o valor da palavra. Diga para estas gerações que Deus não fez Adão e Ivo. Eita, glória a Deus. Não adianta, meus irmãos. E aqui eu abro um parênteses para dizer que tem muitos políticos demoníacos, satânicos nesta nação, que estão querendo instituir na nossa nação brasileira um outro tipo de família. E eu estou colocando a minha cabeça na forca agora, porque eu não tenho medo, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu sou protestante, e protestante é para protestar, é para dizer, é para falar, é para reprimir aquilo que é o errado, aquilo que vai contra os valores das Sagradas Escrituras. Deus não fez 2 tipos de família. É homem, mulher e sua prole. Qualquer outro tipo de comportamento é demoníaco, é satânico e fere os princípios da palavra de Deus. Tenhamos cuidado, senhores pastores. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Este ano vamos ter eleição em todo o território nacional. Vamos votar em pessoas que tenham compromisso com os valores sagrados da família, com os valores cristãos. E já tem lei no Congresso Nacional para instituir. Eu não vou dar nome aqui, mas quem sabe em outra ocasião eu vou dar nome de deputados aqui que estão lutando, batalhando para instituir outro tipo de família em nossa nação, que fere a santidade de Deus. Mas esses homens vão pagar caro diante de Deus. O juízo de Deus virá sobre esses homens perversos, imoral, indignos, irresponsáveis, enganadores, satânicos, diabólicos. Um dia
dia irão responder diante de Deus pelos seus atos, querendo colocar na mente da sociedade, das crianças, dos nossos jovens, um outro conceito de vida. Deus te chamará à justiça e a juízo naquele grande dia. Não adianta. Eu posso perder muitas amizades, mas não quero perder minha salvação. Alguns colegas podem até se afastar de mim por conta dessa minha forma agressiva, no bom sentido da palavra, de combater. Eu sou protestante, eu sou crente, lavado, remido, perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. E muitos, para querer ganhar voto nessa eleição, vai ficar em cima do muro. Nem é carne, nem é peixe, fica em cima do muro. Portanto, meus irmãos, vamos continuar falando aos nossos filhos, aos nossos netos, para quem tem neto ainda, porque eu não sou avô. Vamos continuar falando dos valores sagrados da Bíblia, a palavra de Deus. Vamos falar para nossos filhos e para nossos netos os valores sagrados da família, da real e verdadeira família. Goste de mim quem quiser gostar. Queira ter minha amizade quem quiser ter. Mas quem quiser ter minha amizade tem que conviver com minha sinceridade, com minha lealdade a Deus e aos princípios da sua palavra. Glória a Deus. Conte para as pessoas que só aquele que recebe o selo do pacto pode participar da Páscoa. E aqui, claro, é uma mensagem, literalmente, para a igreja como membro do corpo de Cristo que participa da ceia. Uma vez por mês, a igreja se reúne para participar do corpo e do sangue. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Quinto subtópico do nosso estudo para nós encerrarmos. A Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo é o centro da história da redenção da humanidade. Jesus Cristo, como Cordeiro, revelou o seu poder. Deus, em Cristo Jesus, guardou a sua promessa para seus filhos. Deus, em Jesus Cristo, processa em nossas vidas a libertação. A Páscoa deve levar-nos a uma profunda reflexão, a fim de saber se de fato todos os membros da família estão debaixo do sangue. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós e quem Ele é para nós. A Páscoa deve nos levar, dia após dia, para uma vida de verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus possa em Cristo Jesus continuar nos fortalecendo. Páscoa, morte, libertação, redenção e adoração. Esse foi o tema do nosso estudo de hoje. Aos que estão entrando agora, nosso irmão Isidoro, nosso irmão Edson Isidoro, do estado de Pernambuco, em Ribeirão. Deus abençoe o senhor. Aos amados irmãos que estão adentrando agora nesta live, estamos encerrando e nós falamos mais ou menos aqui 1h10 nesta live e falamos sobre Páscoa, morte, libertação, redenção e adoração. Fizemos aqui de forma pedagógica uma exposição sobre o real e o verdadeiro sentido da Páscoa. Deus abençoe a todos. Aos que não compartilharam esta live, eu peço aqui humildemente, compartilhe essa live, porque a mensagem é uma mensagem gloriosa, espiritual, biblicamente falando, uma mensagem poderosa que vai trazer renovo para a sua vida
e para a sua família. Amado Senhor, eu te louvo por este momento. Eu te glorifico por este momento, Senhor, onde a tua palavra aqui foi falada, foi ministrada, e que esta palavra, Senhor, possa causar um impacto de alegria, de renovação, mas sobretudo de compromisso em nos lembrar que Cristo Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Ó Deus eterno, continue abençoando toda a humanidade, todas as famílias da terra, de forma especial o nosso Brasil, a nossa nação brasileira. Nos ajuda, Senhor, a manter-nos firmes, preservando a nossa crença, os nossos valores, nossos princípios familiares, e que nós possamos, Senhor, estar nesta vida como verdadeiros atalaia, na torre de vigia, pregando a tua palavra e anunciando que Jesus Cristo breve virá para nos tirar desta terra. Meu Senhor da glória, nos dar um ótimo final de semana debaixo do sangue de Jesus Cristo, que proporcionou para nós a grande libertação e a vitória, e a vitória, e a vitória, em que nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos os pastores, a todos os obreiros, a todos os irmãos, a nossa igreja, as diversas denominações no nosso país, aos nossos amigos católicos que sempre nos acompanham. Deus abençoe a nossa nação brasileira. Deus nos abençoe e que Deus nos guarde debaixo do sangue de Jesus Cristo e nos conceda vitória. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça com todos nós nesta nação, hoje e para sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até outro momento, querendo Deus.